Bom, capítulo 19, vamos falar um pouco sobre deploying safely. Esse capítulo tem os seguintes subtemas: Why use a phased approach? Comparing authentication open to standard 802.1x. Prepare eyes for a staged deployment. Monitor mode, low impact mode, closed mode, transitioning from monitor mode to your end state. Wireless Network. Este é um capítulo que, apesar de ter vários subtópicos, ele é curto. As partes mais condensadas já vimos anteriormente. Falamos muito sobre o WISE, modo de deployment, políticas, guest service, bring your own device, profiling, posture. Muitos temas que são importantes para o WISE. Mas aqui existem alguns pontos que devemos também levar em consideração, que é essa parte do phased approach, né? Primeiro subtópico: Why use a phased approach? Acontece que no início as pessoas pensavam que 802.1x iria ser o protocolo usado em todo lugar, porque pelo conceito conseguimos ver que é um protocolo seguro. Mas nem sempre isso é viável, porque nós sabemos que na nossa rede existem IP phones, câmeras, dispositivos como IoT. Então é necessário que a adoção do 802.1x seja feita por etapas, de modo a que não causemos aquilo que é conhecido como Denial of Service, em que todos os usuários estão barrados e ninguém consegue aceder. Daí que entra o Phased Approach. É importante que essa adoção do 802.1x propriamente dito seja feito por fases. Então ali fazemos o Comparing Authentication Open to Standard 802.1x. Aqui a Cisco lançou uma nova ideia do que pode ser feito, que é para termos essa implementação por fases, que é usarmos a autenticação Open. Qual é o objetivo? Nosso switch vai permitir que o dispositivo que está aqui a tentar ligar possa comunicar-se com o exterior sem problemas nenhum. Os protocolos sejam aceitos abertamente. Qual é o objetivo? Conhecer como é que a rede vai funcionar. Como é que esse computador com o suplicante vai autenticar-se dentro do nosso switch. Isso é que tem um protocolo Open. Já no 802.1x, se o usuário não tiver autenticado, automaticamente o acesso dele para fora é barrado, porque ele não foi autenticado. Mas no Open não. Mesmo que não esteja autenticado, ele consegue passar o acesso de um ponto para o outro. Prepare eyes for a staged deployment. Quanto a este subtópico, a implementação do deployment por fases é feito por meio dos grupos, que são os NDG, que são Network Device Group. Preparamos um grupo que vai ter o Monitor Mode, o segundo grupo que vai ter o Low Impact Mode e o terceiro grupo que vai ter o Closed Mode. Feita essa implementação dentro do WISE, né? Vamos lá em Work Center, vamos em Network Device Group e criamos os switches que vão fazer parte do monitor, os switches que vão fazer parte do Low Impact e os switches que vão fazer parte do Closed Mode. E é importante sabermos neste capítulo qual é a diferença que existe entre esses três modos. Basicamente, o Monitor Mode é aquele que nós falamos como sendo Open. Ele permite que passe qualquer coisa, tanto autenticando ou não. Mesmo que ele receba do WISE uma informação, accept, reject,
Mesmo assim, o suplicante vai continuar a ter o fluxo permitido, independentemente do protocolo, vai ter continuando a ter o fluxo permitido para fora. Monitor Mode. Segundo modo, Low Impact Mode. Aqui utiliza aquilo que se chama PACL. Ele é parecido com o Monitor Mode, mas ali temos uma PACL, que é Port Based Access Control List. Então, nessa Port Based Access Control List, ele vai definir quais são os protocolos que de início o computador vai poder aceder mesmo sem estar autenticado, mesmo que o acesso seja rejeitado ou não, vai ter uma access list no início. Quando falamos do Open, existe um comando que é Authentication Open, que permite que faz esse fluxo aberto. Também é usado no Low Impact Mode, mas com aquilo que nós chamamos Port Based Access Control List. Tá? Falando por Closed Mode, é aquele modo que é mais parecido com 802.1x. Ele barra tudo a menos que o usuário autentique-se e o WISE, por fim, diga quais são as permissões que aquela porta onde está conectado aquele end user vai poder ter ao aceder àquela rede. Tá? Então é importante que essa implementação seja feita por fases. Primeiro comece por Monitor Mode. A primeira fase é o Monitor Mode. E a segunda fase é aquilo que ele chama o End State. Pode ser um dos dois que nós vimos aqui. Pode ser ou Low Impact ou então o Closed Mode. Objetivo: o monitor vai analisar o comportamento e depois, com base no comportamento e nas nossas necessidades, vamos implementar ou o Low Impact ou então o Closed Mode. Tá? Aqui há um exemplo que foi dado no Low Impact, que é o exemplo das redes que utilizam o PXE, que são aquelas máquinas que bootam a partir da rede. Então, logo de início, a máquina não tem como ter um suplicante. Se fôssemos a usar o Closed Mode, a máquina automaticamente seria barrado. Já no Low Impact Mode, conseguimos que, baseado numa port based ACL, permitir os protocolos e as portas que aquela máquina precisa, que é para fazer o carregamento do boot. Isso aqui são, entre aspas, que é para vermos a importância e quando devemos usar o Low Impact Mode e quando é que devemos usar o Closed Mode. Os dois são seguros, a implementação depende do cenário. E no Wireless Network, apenas dizer que na rede wireless não existe isso de Phased Approach, né? Que acontece apenas nas redes cabeadas, são as redes wired. E também não existe na guest, né? Só quando alguém estiver a tentar aceder a partir de uma rede com cabo. Depois, a autorização, que é sempre importante. Mesmo tipo de acesso que podemos dar na rede cabeada, também é possível darmos na rede sem fio. Então, esse basicamente é o funcionamento daquilo que nós chamamos de deploying safely.